técnicos de som que eu conheci, eles eram só técnicos de som, eles gostavam de se especializar só nessa parte de técnico de som de ao vivo, de evento, de trabalhar com esse tipo de coisa. Mas muitos dos que eu conheci também gostavam de trabalhar em tudo, assim, nessa parte do estúdio, de produção musical. E acredito que por hoje, do jeito que tudo está ficando muito mais caro, mais difícil para as pessoas conseguirem contratar mão de obra especializada, as pessoas estão cada vez mais se especializando e fazendo as coisas por si próprio, né? Principalmente músicos e esse pessoal que geralmente quer uma banda. Eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à música, mais pro lado técnico mesmo. Mas antes até de ser músico, eu comecei explorando a música, tentando produzir assim no computador primeiro, antes de começar a tocar. E aí eu fui explorando mais dessa área e decidi que eu queria cursar produção musical, que eu queria fazer mais parte dessa área técnica. E aí eu acabei entrando numa casa de show, casa noturna que chamava Coração Sertanejo. Eu conheci o dono lá, ele me deu uma oportunidade de entrar lá para estagiar como técnico de som. E aí que eu comecei a minha jornada nisso, assim, né? Eu fiquei com eles lá 2 anos e foi lá minhas primeiras experiências como técnico, como montador, microfonista e tudo. Foi lá que eu fui aprendendo isso enquanto eu fazia a faculdade de produção musical, que na faculdade era mais focado na parte de estúdio, né? Microfonação para estúdio, gravação e produção e tudo isso assim. Então foi bem legal que eu conseguia ter um pouco da experiência dos dois lados, assim, do ao vivo e do estúdio. Então foi um momento de grande crescimento, assim. O montador de sistemas é basicamente a pessoa que vai pegar toda a parte de caixa de som, cabeamento, tudo que vai fazer o som mesmo dessa parte das caixas e de tudo que envolve isso do festival, das mesas, vai ser a pessoa que vai fazer a montagem de tudo, assim. Então, geralmente são os próprios técnicos também fazem essa parte, meio que todo mundo que está ali trabalhando faz essa parte da montagem. E é que tem muitas vezes que tem gente que vai para fazer só essa parte de montagem, dependendo do trabalho e tudo mais. Então o montador ele fica responsável nessas partes dos dias, é o primeiro trabalho que acontece durante os shows, assim, que é quando chega o caminhão com equipamento, aí descarrega e já começa a colocar as caixas de som no lugar, passar os cabos, que isso é uma parte, é a maior parte do trabalho, na verdade, é essa parte de montagem e desmontagem do sistema, né, por conta da quantidade de equipamento, né, principalmente em festival e shows grandes, é muito equipamento que vai e precisa de muita gente para fazer acontecer aquilo. Então, para montar um sistema grande, você precisa geralmente de uma equipe aí de, no mínimo, umas 6 pessoas por aí, para conseguir fazer tudo bonitinho, né? Que aí tem que erguer a caixa de som, daí dentro disso tem sempre alguns trabalhos divididos também. Por exemplo, tem o trabalho dos riggers, que são pessoas especializadas em trabalho em altura. Então eles sempre vão pegar e fazer essa parte de subir na estrutura para amarrar o PA, as caixas de som no alto, e eles têm que ser pessoas que têm especialização nisso para subir, né? Eles precisam de uma NR35, NR10 para poder subir nas estruturas, nos andaimes e fazer esse tipo de trabalho. Então esse trabalho precisam ser montadores especializados também, não pode ser qualquer um que chega que vai fazer também, né? Então, além disso, tem o pessoal que monta a house, que monta o palco, isso tudo faz parte do trabalho dos montadores também, né? Já a montagem do palco é uma montagem um pouco diferente, porque aí vai muito do artista que quer
o que ele usa durante o show para realizar o palco, para realizar o show, né? Então, por exemplo, se é uma banda e eles gostam de ter caixas de som no lado do palco, assim, para todo mundo da banda ouvir, vai ser um tipo de montagem. Se é uma banda que usa a monitoração de fone de ouvido, aí vai ser um outro tipo de montagem. Se é um DJ, vai ser um outro tipo de montagem, justamente por conta desses detalhes de como a banda gosta de tocar, de como eles estão acostumados, e aí vai um outro tipo de montagem para se adequar a cada tipo de necessidade. Então isso também faz parte da montagem do palco, porque muitas vezes num festival, por exemplo, você tem alguns tipos de configurações, que aí você vai ter uma banda, vai ter um DJ, vai ter alguém tocando violão, e aí cada um vai precisar de um tipo de monitoração, que isso também acontece durante as trocas com o pessoal que está trabalhando lá no festival. Faz parte da montagem do sistema essa montagem do palco, mas geralmente isso acontece mais próximo do dia do festival, assim, isso entra em conjunto com a montagem das bandas e tudo mais. A montagem do sistema em si, ela vai acontecer sempre primeiro, antes, junto com a montagem do festival. Num festival, o microfonista é geralmente a pessoa que cuida de toda a parte do microfone para atender as bandas, né? Porque dentro de um festival, você recebe o rider técnico de todas as bandas, que é uma lista de equipamentos que a banda vai precisar e tudo que vai ser fornecido pela empresa de som local. Então, quando uma banda entra em turnê, né, independente do tamanho da banda, ela sempre manda para o lugar que ela vai fazer show o rider para as pessoas saberem o que ela vai precisar alugar ou que seja fornecido pelo contratante. Então, geralmente num festival, todas as bandas mandam os riders e sempre sabe o que elas vão usar do contratante e o que elas vão trazer. Então, geralmente é uma coisa que o microfonista ele vai pegar os riders e ele vai separar todo o material que vai precisar para os dias das bandas. Porque geralmente, um dia antes de começar o festival, tem passagem de som. Então é montado todas as bandas um dia antes. Então vem o headliner, se é uma banda muito grande, eles costumam trazer as coisas deles. Então, se você vai fazer um show que é o Red Hot Chili Peppers, eles trazem os equipamentos deles. Eles trazem os microfones, eles trazem a mesa de som, eles trazem geralmente quase tudo que eles vão precisar e montam eles mesmos no festival. E aí, como eles são o headliner, eles geralmente ficam montados no palco e aí todas as outras bandas vão montando na frente deles para acontecer. E aí vai passando o som... desde da banda de abertura, da banda headliner, primeiro, geralmente de manhã ou no dia anterior, até a banda de abertura, que aí ela passa o som e fica montado. E aí o microfonista ele fica sempre encarregado em fazer isso, vai montar a banda para passar um som, ele vai lá, põe todos os microfones, passa os cabos, entra em contato com o técnico da banda, pergunta se tem alguma coisa diferente do rider, porque muitas vezes a banda está em turnê, eles mandam um rider desatualizado ou mandam um rider diferente do que eles estão precisando lá naquele dia. E aí o microfonista vai resolver isso com o técnico, com os holds e tal, para montar o show do jeito que precisa ser montado. Aí monta, passa o som e depois disso ele ou desmonta ou monta uma outra banda com outros equipamentos e tudo mais. Então o microfonista sempre está encarregado dessa logística de montar e desmontar as bandas no festival. De ir lá e saber anotar tudo que a banda usou de microfone, quais microfones são especificamente de quais partes da bateria, da guitarra, se não teve microfone, tudo isso o microfonista que faz esse trabalho de cada palco do festival. E às vezes pode ser, na maior parte das vezes pode ser um microfonista só, às vezes é mais de um, e sempre um por palco para cuidar de toda essa parte aí da virada das bandas, né, da troca de uma banda para outra. O
técnico de som, geralmente, ele é aquela pessoa que ele vai cuidar da mesa de som. Então, ele é aquela pessoa que vai mixar o som da banda e na maior parte desses shows maiores tem 2 técnicos de som. Um que é o operador da mesa do som do público e o que é o operador da mesa do som da banda, que é só para o palco. Então, são 2 mesas de sons diferentes, que uma fica no palco e outra fica na House Mix, que é a estação de mesas de som que fica no público, né? Geralmente a 30 metros do palco principal, né? No centro. E aí esse técnico de som, ele que sabe geralmente os microfones, essas coisas, porque muitas vezes é um trabalho dele de escolher o som que ele quer para aquele microfone. Então, na banda, ele que vai saber qual microfone é mais legal para o estilo de som que eles gostam, porque muitas vezes a banda quer ter o som muito próximo do que ela gravou no estúdio. Então, só que não dá muitas vezes para a banda ter a situação que eles têm no estúdio, porque no estúdio é um ambiente muito controlado, né, bem diferente. E aí, num show, os microfones precisam mudar muitas vezes, por conta de ser um ambiente aberto, né, e etc., e entregar um outro tipo de timbre. Então, o técnico de som, ele vai saber exatamente, tipo, esse microfone, se eu microfonar a caixa, ele vai dar o som que a banda gosta de sair no PA, né, tipo, o que a banda quer que o público escute. Então, isso influencia bastante, porque o microfone, ele vai ter um som diferente também, dependendo de como você posicionar ele, de como você usar ele, aonde você usar e tudo mais, isso vai mudar o som. Então é uma coisa que é muito diferente você ouvir uma banda tocando na mesma sala que você vai ouvir a bateria de um jeito, a guitarra de um jeito, se você estiver ouvindo direto do amplificador da pessoa e tudo mais. A partir do momento que você microfona aquilo, o timbre que você vai ouvir saindo pela caixa de som vai mudar completamente do que está saindo do amplificador de guitarra, por exemplo. Porque ele vai entrar pelo microfone, vai entrar na mesa de som e tudo mais, e isso tudo vai mudar o som que as pessoas estão ouvindo ali. Então o técnico de som, sabendo disso, ele tem que escolher um microfone, um equipamento, a mesa de som, que entregue o que a banda quer que o público escute. Então é um negócio que muda completamente tudo que as pessoas vão ouvir ali, né? Desde o cabo que está passando, tudo ali influencia muito no som final que as pessoas vão estar ouvindo lá, que não é o mesmo que a banda está ouvindo também. É bem diferente, assim. Então, cada integrante da banda vai estar ouvindo uma outra coisa completamente diferente. Às vezes, o baterista está só escutando ele mesmo e um clique, e às vezes o vocalista está só escutando o violão, e o público vai estar escutando tudo. Então, é muito diferente. E isso o técnico de som que vai fazer junto com a banda, né? O técnico de som do público vai mixar todo esse som de um jeito que a banda quer, e o técnico de som do monitor vai fazer toda a monitoração da banda, fazendo tudo que a banda quer também, nesse sentido de entregar para eles tudo que eles precisam ouvir para conseguir fazer o show do melhor jeito possível. Cada banda tem o seu próprio técnico de som. Geralmente, quando é uma banda menor, eles usam um técnico de som local. Então, às vezes, se é uma banda menor que não tem técnico de som, a empresa fornece um técnico de som que vai lá e faz o trabalho para a banda. Mas, quando é uma banda maior, com mais tempo de estrada já, aí eles sempre trazem os próprios profissionais, porque aí os técnicos de som, principalmente se é uma banda já muito grande, aqueles técnicos vão estar com a banda já há muitos anos. Muitas vezes os técnicos já estão com a banda desde o começo da carreira, já estão com a banda, já conhecem muito bem a banda, porque o técnico ele vai fazer uma operação mais musical, mais de acordo com o que a banda quer. Então a banda vai confiar sempre no trabalho dele, vai querer sempre fazer com o mesmo profissional, na maioria das vezes, né? Porque aí o cara já vai saber as peculiaridades para cada música, para cada integrante, e já vai saber também para cada local.
Tchau.